Oi, gente, voltamos para falar do segundo momento do Rick na quinta temporada de The Walking Dead, pelo ponto de vista de um psicólogo. Se você gostou dessa ideia, se inscreve agora no Cenicamente, porque tem muito mais esperando você por aqui, principalmente envolvendo Rick Grimes e o universo de The Walking Dead. Conto com o seu like, tá bom? E a sua presença constante aqui. Vamos lá? A gente começa esse segundo momento falando do arco do salvamento da Beth, ou quase salvamento da Beth, né? Frustração pra gente aí. Mas vamos lá. Bom, a gente já havia parado naquele momento em que o Rick decide permanecer na igreja e não ir para Washington com o Abraham para missão de salvamento junto com o Eugene para descobrir a cura. Ele decide ficar junto com o grupo porque por lealdade, por pura lealdade a Daryl e Carol, seus dois companheiros valiosos que tinham, por algum motivo, pegado um carro e se mandado na noite anterior. O Abraham interpreta mal aquilo, não entende, porque ainda não os conhece, e decide seguir com a sua missão, porque o cenário era muito arriscado, enquanto era o mais favorável possível para que ele fosse embora, ele decide ir. E aí, caminhos separados, inclusive para Glenn e Maggie, que vão também. Temporariamente, né? Eles se reencontrariam mais tarde, porque o Rick já tinha concordado em ir para Washington. Mas nesse momento ele fica, e a gente tem uns momentos de desenvolvimento interessantes aqui. Quero destacar o momento em que ele conversa com a Michonne, e esse vínculo começa a se desabrochar mais e mais aqui, e ele vai falar que ele deve a Carol, a Michonne retribui dizendo que ela também, que todos devemos a Carol, e ele fala, eu devo mais. Ele deve mais a Carol porque a Carol salvou a Judith, né? Junto com o Tyrese na estrada, depois da queda da prisão naquele momento. E depois de ele tê-la expulsado, então ele sente isso. Eu falei melhor sobre isso no primeiro vídeo de análise da quinta temporada. Corre lá para assistir se você não viu. Vou fazer esse adendo novamente, que aqui a gente vai seguir, não vai mais voltar nisso. Tá bom? E aí vamos lá. Tá aqui no comentário fixado. Eu vou deixar aqui para vocês. Vamos fazer assim? E aí a gente segue adiante esse arco. Rick, então, junto com Daryl, Sasha, Tyrese, vão lá para a cidade para tentar resgatar a Beth, né? Vão com o que eles tinham em mãos, né? É meio que vamos com o que a gente pode fazer, vamos com o que a gente tem aqui de disponível de recurso. Não tem tu, vai tu mesmo, é tipo assim. E aí eles vão para a cidade e ali é que a gente percebe o quanto o Rick tá saturado dessa situação toda e já desenvolveu estratégias que estão até mais cristalizadas, por assim dizer, no comportamento dele. Estão automatizadas, melhor dizendo. Por quê? Ele, no plano de discussão de como tomar, tomar mesmo, né? Porque eles nem pensam o Rick nem pensa em fazer, de fato, uma troca, como ele vai tentar depois. No momento inicial, ele quer tomar. O plano tático dele é entrar, fazer uma invasão furtiva mesmo, para tomar o local e deixá-los desarmados, deixá-los vencidos, né? E trazer os seus, trazer a Beth e a Carol de volta, que estavam lá, naquele local. E aí, o Tyrese vai começar sugerindo, levando a conversa para um outro tom, e o Daryl também tá mais nesse clima, um pouquinho mais humanizado, vai embarcar junto com o Tyrese. Rick, como sempre ouve muito o que o Daryl diz, leva muito em conta a sua opinião, os originais, né, ele sempre vai ouvir muito. Glenn, sempre que o Glenn fala, ele escuta, e o filho dele também, que são os personagens que vão puxar ele de volta para o seu lado mais humano. E aí ele vai decidir tentar essa troca. E vai começar a se conectar, se relembrar um pouquinho mais, se conectar com essa humanidade adormecida que ainda é muito presente ali. Porque ele, no fim das contas, é um bom homem. Rick tem honra, né? Afinal, ele foi lá por causa da Carol, que ele sentia que devia. Ele não precisava, a Michonne se ofereceu para ele no lugar dele, mas ele fez questão de ir e encabeçar, ficar na linha de frente do plano. E aí, a gente percebe o quanto que ele está, mesmo tentando, né, resgatar essa humanidade, saturado, o quanto que ele está exausto, cansado de perder, né? Após todas essas perdas, todo esse tempo
que ele vem tentando de novo, caindo, levantando e lutando, ele tá muito cansado. E agora ele tem respostas, principalmente após o término, que são padrões, como atirar primeiro e perguntar depois. No caso de já saber que são adversários, que são perigos em potencial para sua família. Lembrando da crença, né? Vocês lembram da crença que eu falei no vídeo anterior? Se você ameaça, se você representa ameaça para minha família, eu elimino você. Se você causa danos à minha família, se você machuca a minha família, eu acabo com você. Eu mato você. Ele fala isso abertamente nessa fase da série. E aí, discutindo com os policiais, ele vai trazendo à tona um pouco da humanidade dele, em contraponto, né? Justamente a essa... o que eu estou trazendo aqui para vocês de desumano que ele precisa adotar no seu repertório comportamental em meio a essa Atlanta devastada, a esse contexto extremo em que ele vai se ver junto com sua galera aí. Ele vai discutir com um policial, vai levantar ali um debate bem interessante, que é quando ele diz para o policial que ele ainda era um policial, apesar de tudo, né? Ele estava, afinal, fardado ali na frente dele, na frente do Rick. E o Rick, como um policial, acaba vendo esse espelhamento, acaba se identificando e vai falar para ele: você ainda é um policial. E o policial vai trazer esse contraponto, esse argumento reflexivo, existencial, para a gente debater, que na verdade, que não havia mais volta e que são coisas do passado. E traz esse debate, né? Se afinal a gente deixa de ser aquilo que nós nos tornamos ao longo da jornada, né? Eu, no caso, um psicólogo em um contexto completamente extremo, oposto, diferente. Será que eu deixaria tudo isso para trás? Será que eu deixaria de ser você, o que quer que você seja? Quem quer que seja a pessoa que você é hoje? Será que você abandonaria? Você deixaria de ser quem é? E eu acho que não, né? A minha resposta para algo que a gente até debatia na faculdade é que não. Quem você se torna no caminho passa a fazer parte de você. Então, eu não sou um psicólogo só no consultório. Isso passa a extrapolar, isso passa a extravasar e fazer parte das minhas relações, da maneira com que eu me relaciono com a vida. Eu gosto de dizer que a faculdade de psicologia ela me modificou, me mudou a maneira com que eu me relaciono, né, com a vida, com as pessoas. Então, isso muda a maneira que você se coloca. Do mesmo jeito, eles não deixaram de ser as pessoas que eram, apesar de terem mudado e se tornado muito mais. Você se torna mais, você não apaga o que era. Esse é o ponto. E eu acho... Isso foi um paralelo que eu fiz, na verdade. Eu fiquei refletindo enquanto reassisti os episódios. Eu fui longe aqui na reflexão. O que você acha disso? Me diz aí. Eu sempre quero saber o que vocês acham disso, né? E aí, seguindo adiante, esse arco, a gente tem a fatídica troca. O momento da troca que é o primeiro grande... Quer dizer, o primeiro não, porque a gente já havia desperdiçado a Andrea lá na terceira temporada. A gente já tinha visto um showrunner fazer isso, o Glenn Mazzara lá com a Andrea, que eu, pelo menos, não fiquei nada satisfeito na época. E aqui a gente tem o segundo desperdício de personagem, que é a queda da Beth. Mas a gente tem, antes disso, desse fatídico encontro, que eu já queria tirar isso de cara da mesa, assim, sabe? Tirar o elefante branco, que é essa coisa da Beth, eu queria tocar nisso. A gente tem um momento muito fatídico, muito interessante para quem o Rick acaba assumindo ser nesse momento, que é o começo do episódio, já, cara, bem extremo ali, que é quando ele bate com tanta... Ele vai atrás do Bob, desse policial, é Bob o nome dele, esse policial, que decide tramar contra Rick e companhia, pro azar dele, porque ele vai acabar sendo... Tem um monte de moto passando, você não liga pra esse barulho não, tá? Tô até falando mais alto pra você conseguir detectar bem. Mas é um grupo de motoqueiro que tá passando aqui, não tem como controlar isso, infelizmente. E aí, o Rick acerta ele com o carro, depois... Notem que ele ofereceu a alternativa ao Bob. Ele grita no rádio da polícia 3 vezes. Ele pede pro Bob parar.
E o Bob não para, continua fugindo. E aí o Rick, aí sim, é que vai ser extremo, trazendo à tona toda aquela carapaça, essa camada, essa casca que ele aprendeu a adotar para sobreviver. Mesmo sendo bom em essência. É um momento em que ele e o grupo, na verdade, muitos do grupo, estão extremamente à vontade com as coisas que eles precisam fazer nesse mundo pela sobrevivência dos mais aptos. E eles estão curtindo um pouquinho mais, aí cabe debate, cabe discussão. Eu acho legal, acho válido, que essa coisa deles estarem mais à vontade nesse momento. O Rick, então, é o que chutou mais o balde. Porque também é o que ele precisa fazer. Como líder, ele precisa ter a postura mais forte, ele precisa ser o pilar mais robusto, e ele precisa, como pai também, com 2 filhos ali, e responsável por toda essa grande família que é o grupo, a família dele, como ele os encara, como ele os enxerga, os percebe, para mantê-los vivos, né? Ele precisa tomar a dianteira e ser mais extremo, e ser mais forte, e se adiantar aos perigos. Do contrário, eles não sobreviveriam, ele não sobreviveria, e, consequentemente, as pessoas que dependem dele também não. E aí, só que ele acaba ficando mais à vontade. Interessante como os limites, eles vão se afrouxando, né? Ocorre esse afrouxamento do que seria adequado ou não. E aí, uma coisa que eu até não comentei lá no outro vídeo, eu tava com isso na cabeça, mas acabei deixando de falar. Quando ocorre o massacre dos canibais, dos caçadores do Terminus, o Rick, ele justifica logo em seguida a ação extrema que eles tiveram. Como que para suportar o que eles tinham acabado de fazer, eles precisam justificar. O Rick, ele fala, podia ter sido nós, podia ter sido a gente. Então, para que não fôssemos nós é que precisamos fazer. Como diria o próprio Garrett, ou você é o gado ou você é o açougueiro. E essa regra, bom, ironicamente, acabou valendo contra ele nesse caso. Mas isso não passou despercebido por mim. Como ele justifica para que ele suporte. Justifica para conseguir suportar e dormir, deitar em paz com a cabeça, deitar a cabeça sem ter uma crise na sua consciência, né? Devido ao código moral dele, de ser esse bom homem. Todo esse histórico, a priori, esse histórico pré-existente dele antes do Apocalipse, e do policial, que tinha um código moral, muito provavelmente, pelo que a gente via dele no começo do Apocalipse, que eu explorei até nos vídeos da primeira temporada, né? Muito polido, muito reluzente nesse sentido, muito vívido, muito vivo, muito latente, né, esse código moral. E aí ele ele justifica nesse momento. O Rick, ele justifica o que ele precisa fazer para que ele fique bem com o seu próprio código moral. O que é entendível, a gente consegue compreender como é que acontece, né? Por que acontece e como esse tipo de comportamento. Mas ocorre lá, e nesse momento, antes da troca, eu quero destacar ainda nesse confronto dele com os policiais, uma outra coisa que eu acabei me lembrando aqui agora, que eu fiquei com um olhar muito atento, que é quando o Daryl tem aquele embate com um dos policiais, o policial que estava sendo mais ofensivo contra eles, que estava oferecendo mais resistência antes da fuga do Bob, que provavelmente era ali o que tinha mais potencial para ser vilão, inimigo deles. O Rick, ele fica, depois ele chega para salvar o Daryl, e depois que esse cara tá dominado, ele permanece apontando a arma e olhando firme, doido para puxar o gatilho. E é o Daryl quem vai evocar a humanidade nele novamente, que vai falar várias vezes, Rick. O Daryl não precisa falar nada, né? Impressionante. Ele só precisa falar o nome do Rick algumas vezes, e aí o Rick cai em si, vem à tona. Nesse momento ele precisa ir um pouco além, ele usa a lógica, e o Rick, sendo muito racional, sendo um ótimo estrategista, vai perceber que ele estava certo. O Daryl vai falar, 3 é melhor do que 2 para fazer a troca. A gente tem 3 deles, eles têm 2 nossos. Isso é uma baita vantagem. Nesse momento pode fazer toda a diferença. E o Rick vai deixar ele vivo. Mas o que ele queria era eliminar, porque ele não corre riscos. Essa é uma das regras dele também.
Que ele fala lá pro Call, lembram? Falei também no outro vídeo. Nunca abaixe sua guarda. Ele provavelmente acredita, tá, nessa fase, que isso é uma hipótese minha, se você abaixar sua guarda, você vai estar vulnerável. E aí, é claro, se você estiver vulnerável, pode significar o seu fim nesse mundo. E aí, a gente vai ver mais pra frente, no episódio seguinte, depois da Beth, depois de tudo. No momento da Beth, eu acho interessante destacar que ele oferece, ele é justo, pra vocês verem que ele permanece ainda humano, que ele oferece aos policiais, a qualquer pessoa, na verdade, daquele hospital, daquele grupo, que quisesse se juntar ao grupo do Rick, do pessoal, bom, que viesse fazer parte deles, se assim desejassem. E o Noah, claro, não perde tempo, corre de volta para eles. Aí no episódio seguinte, que aliás é um grande episódio, hein? Vale destacar, episódio muito bem dirigido. Eu gosto mesmo desse episódio. Excelente despedida aí do Tyrese, de uma perspectiva única, como não se repete na série. A trilha sonora é muito bonita também, fúnebre, mas tragicamente linda, assim. E aí a gente percebe não só o quanto que eles estão saturados, mais uma vez, esse episódio vai mostrar na prática como esse mundo pode ser devastador e cruel, adaptando um dos arcos, mais um arco dos quadrinhos, que fica bem interessante aqui na tela, que é o arco que, se eu não me engano, é justamente quando eles conhecem e acolhem o Tyrese ao grupo, nos quadrinhos, que seria o arco que tem uma comunidadezinha, né, que na série é a comunidade do Noah, que seria um arco cujo nome da cidade é do conjunto, né, do condomínio, essa palavra que tá me fugindo da cabeça, estou tentando lembrar aqui, devagando igual um gagá. O condomínio Wiltshire Estates, eles chamam assim nos quadrinhos. E na série, eles só inverteram o nome, fazendo uma referência direta ali, só para quem tá atento, só para quem pegou, colocando agora Shire Wilt Estates, que é a comunidade, condomínio do Noah, onde eles vão entrar. E ter um debate, um diálogo existencial daqueles dos bons, entre Glenn e Rick e Michonne, né? Michonne, que, ó, fiquem atentos novamente, vai trazer humanidade, vai fazer queimar uma chamazinha ali no nosso líder, no nosso grande líder, no coraçãozinho dele, fazendo ele ter esperanças por um momento em ir para Washington, concluindo que para lá é que era o melhor caminho, que era o caminho da vida, onde teria vida para eles. Que naquele momento eles estavam só existindo e eles não queriam ficar dessa forma. E aí a Michonne, ela que muito mais saturada do que eles dessa coisa de só sobreviver e não viver, porque ela passou por meses e meses antes sozinha, antes de encontrar o grupo do Rick, na estrada, antes de encontrar André, qualquer um. Depois que ela tem uma queda todinha do grupo anterior dela. E aí ela sabe melhor do que ninguém que esse não é o caminho. Esse não é o caminho. E ela precisa mostrar isso pro Rick, é ela que mostra nesse momento. E pro Glenn também. Que estão lá naquele diálogo, eles dois, onde o Rick vai confessar pela primeira vez seus pensamentos mais profanos pro seu amigo. Pro Glenn vai dizer para ele que, embora ele não precisasse matar aquela policial, ele queria matar. Ou seja, ele estava mesmo mais confortável com as coisas que eles precisariam fazer, com as coisas maléficas, com as coisas que nesse caso iam além da sobrevivência, né? Se a gente entrar num debate mais existencial aqui, estava indo além da sobrevivência, de matar pela mera sobrevivência. Não era por autodefesa mais. Eles estavam sendo mais extremos. O Rick estava muito mais extremo nessa fase. Ele queria se antecipar à ameaça, eliminar, para que nem precisasse ser ameaçado em primeiro lugar. E aí, como ele estava mais à vontade com essas coisas, ele não hesitava. E a Michonne vai falar que esse não era o caminho. Só que aí eles vão perder o Tyrese, né? Justamente o irmão do Noah lá, que vai morder o braço do Tyrese. E o episódio vai entrar nesse debate existencial, né? De que pessoas que não desistiram de sua humanidade, de seu código moral, de sua ética,
como muito pregava o Dale, como pregava o Tyrese nesse momento, o próprio Glenn, que já estava desistindo nesse episódio, falando que para ele tanto faz a essa altura, inclusive sobre abrir o container no Terminus e salvar as pessoas que estavam ali presas, e que tanto faz também quem matou, deixou de matar, a Dawn, a policial no hospital, se fosse o Rick ou o Daryl. O episódio vai mostrar, vai trazer esse diálogo, esse debate à tona, de que pessoas assim, pessoas que não abandonam quem são, podem sobreviver. E de fato podem, de fato sobrevivem, a gente vê vários desses sobrevivendo. Uma pena que o Tyrese só não estava sendo muito acurado sobre ele, né? Sobre o caso dele, em especial, que vai acabar tendo seu fim de uma maneira fúnebre e trágica, mas tragicamente linda nesse episódio, com várias participações especiais, até do governador David Morrissey voltou. Olha isso, cara, foi bonito demais. E, bom, essa fase mostra o quanto o grupo precisava de um refúgio, precisava de um local, e eles não poderiam permanecer mais muito tempo nesse ritmo, ou eles corriam o risco de perder sua humanidade, talvez para sempre, quem sabe se tornando até vilanescos, vilões de fato, se tornando iguais àqueles que eles eliminaram. O Rick, por exemplo, elimina o Bob sem pensar. Depois que o Bob desperdiça, né, a chance de humanidade que o Rick já estava escasso, já estava raro nesse momento, oferece a ele. E aí, vendo as consequências trágicas, mais uma vez, drásticas, em que isso levou, é que ele se fecha como uma concha, de novo, como uma rocha. E isso vai durar mais um pouco. E a barba dele, junto com sua barba, que vai acompanhar, tendo um crescimento ali selvagem, incessante, sem fim, sem limite. Mas isso fica para o próximo vídeo, para uma próxima fase. Uma fase assim... Aliás, vale destacar que nesse momento aí eu vi na estreia, né? E como era um momento pessimista, cara, da série. Que momento pessimista, sério. A gente perder a Beth, no que foi um desperdício de personagem. Eu acho que a série, eu entendo que foi feito, perdendo a Beth ali, a gente... Isso foi usado sim para desenvolver os personagens, desenvolver o senso de desesperança latente, muito forte, muito evidente, que estava acontecendo com eles ali, a perda da esperança, o desamparo imenso de estar na estrada àquela altura, depois de já ter passado por tudo. Desenvolveu o Rick, desenvolveu todo mundo a perda da Beth, não dá pra dizer que não, mas eu acho que a série teria ganhado mais com ela permanecendo viva. Mas ainda assim, pô, você voltar depois do hiatus, perdendo o Tyrese também, da maneira que foi feita, um dos poucos personagens, dos últimos remanescentes de sua humanidade, mantendo a humanidade do grupo viva, que sabe, que se preocupava em manter, em polir aquilo, ainda assim, aquela altura, mesmo com tudo, mesmo naquele momento, cara, foi triste. Eu confesso que era um momento muito pessimista na série. E aí o arco seguinte é só ladeira abaixo, até o Aaron convencê-los a irem até Alexandria e parecer que eles estavam vivendo um sonho, eles começarem de fato a viver um sonho muito melhor do que o pesadelo que foi a estrada antes. A estrada só se torna mais e mais escura. Eu vou falar disso no próximo vídeo, porque eu já tô enrolando aqui, tá bom? Mas eu quero que você, se você gostou desse aqui, se inscreva no Cenicamente. Sou psicólogo, para quem é novo aí. Deixe seu like nesse vídeo. E, bom, a gente se vê ainda esse ano, porque ele tá acabando, mas, bom, se você tá vendo na estreia, pelo menos, a gente ainda tem o final da 5ª temporada para cobrir, tá bom? Ainda tem um arco aí que não deixa nada a desejar. E que vai ser o auge desse Rick aí que vocês gostam, que é o Rick brutal, que a gente tá cobrindo aqui. A gente se vê. Fica aí que a gente tá no meio da parada e o negócio tá esquentando. Vambora, hein? A gente se vê logo mais. Até.